Você já parou para pensar que talvez esteja completamente enganado sobre o céu? Pois é, a verdade é que a maioria das pessoas, incluindo cristãos sinceros, carrega uma imagem do céu que não tem quase nada a ver com o que a Bíblia realmente ensina. Sabe aquela cena de anjinhos tocando harpa nas nuvens, todo mundo flutuando por aí sem fazer nada? Esqueça, isso é mais produto de Hollywood e da arte renascentista do que das escrituras. E olha, isso não é um detalhe sem importância, não. Ter uma visão errada sobre o destino eterno pode fazer você perder a motivação para viver direito aqui e agora. Pode te deixar secretamente entediado com a ideia da eternidade e, pior ainda, pode te fazer desperdiçar a única vida que você tem, preparando-se para algo que nem vai acontecer daquele jeito. A boa notícia? O céu real, aquele que a Bíblia descreve com detalhes surpreendentes, é infinitamente mais empolgante, mais tangível e mais satisfatório do que qualquer fantasia que você possa imaginar. Não estamos falando de um lugar abstrato e entediante onde você vai passar a eternidade sem propósito. Estamos falando de uma nova terra física, uma cidade real chamada Nova Jerusalém, com atividades concretas, relacionamentos profundos, responsabilidades significativas e aventuras sem fim. É tipo descobrir que o presente que você achava que era meias, na verdade é uma viagem completa para o destino dos seus sonhos. Só que melhor, porque é para sempre. E se você está pensando, mas isso é só conversa motivacional, espera só até ver o que as Escrituras realmente dizem. Nos próximos minutos, você vai descobrir verdades que muita gente passa a vida inteira sem saber. Vai entender por que sua visão atual do céu provavelmente está distorcida e, principalmente, vai aprender como essa realidade eterna deveria mudar completamente a forma como você vive hoje. Porque, no final das contas, quem entende direito para onde está indo, consegue caminhar com muito mais confiança, propósito e alegria no presente. Então fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir aqui pode revolucionar não só sua teologia, mas sua vida inteira. O problema de viver com essa visão distorcida é que ela cria expectativas completamente erradas sobre o destino eterno. Imagine alguém que passa a vida inteira achando que vai ficar sentado numa nuvem, sem fazer nada, só contemplando. Que tédio, não? Pois é, muita gente secretamente tem medo de que o céu seja entediante justamente por causa dessa imagem equivocada. Mas quando a pessoa finalmente abre o livro de Apocalipse, por exemplo, e lê sobre uma nova terra, uma cidade real chamada Nova Jerusalém, com ruas, estruturas, atividades e propósito concreto, tudo muda. É como descobrir aquilo que você achava que seria um spa eterno, na verdade é um reino vibrante, onde você terá responsabilidades, relacionamentos profundos e uma existência plena. A diferença entre o que Hollywood vende e o que a Bíblia promete é a mesma que existe entre assistir um documentário sobre a Amazônia e realmente estar lá, sentindo o cheiro da floresta, ouvindo os sons, vivendo a experiência. Essa confusão toda não surgiu do nada, claro. Durante séculos, a arte cristã retratou o céu com aquelas pinturas de querubins voando e pessoas de túnicas brancas em poses contemplativas. Imagens bonitas, sim, mas que não capturam nem 10% da realidade descrita nas profecias bíblicas. E aí o que acontece? As pessoas começam a achar que a vida eterna será uma versão melhorada de uma aposentadoria tranquila, quando na verdade será algo radicalmente diferente e imensamente mais satisfatório. É quase como se alguém te prometesse férias no Caribe e você imaginasse uma praia deserta com uma cadeira de plástico, só para descobrir depois que é um resort 5 estrelas com atividades incríveis, pessoas fascinantes e aventuras inesquecíveis. Mas aí surge uma pergunta importante. Se a nossa imagem mental está tão distante da verdade bíblica, o que exatamente as Escrituras nos mostram sobre esse lugar? Quando João teve aquela visão registrada em Apocalipse 21, ele não descreveu nuvens etéreas ou um espaço abstrato e intangível. Pelo contrário, ele viu uma cidade, com fundamentos de pedras preciosas, muros com portões e dimensões específicas, que qualquer arquiteto conseguiria calcular. A Nova Jerusalém que desce do céu não é uma metáfora poética vazia. Ela representa um lugar real, físico, onde a eternidade será vivida de forma concreta e palpável. É fascinante como a Bíblia usa linguagem que qualquer pessoa consegue visualizar. Ruas, árvores, rio, frutos. Nada daquela vibe abstrata e desconexa que a gente costuma associar ao espiritual. Deus poderia ter inspirado João a escrever algo místico e incompreensível, mas escolheu mostrar um cenário que nos faz sentir em casa, só que infinitamente melhorado. E tem mais. A grande sacada dessa descrição toda não é apenas a beleza arquitetônica da cidade, mas o que ela representa. Quando o texto diz que o tabernáculo de Deus está com os homens, ele está anunciando algo revolucionário, a presença constante e ininterrupta do Criador no meio da sua criação. Pensa só, hoje a gente experimenta Deus de forma limitada, através da oração, da leitura bíblica, de momentos específicos de adoração.
Mas ali, naquela nova realidade, não vai haver mais essa distância, essa névoa entre o humano e o divino. Será como sair de uma videochamada pixelada e finalmente estar cara a cara com alguém que você ama. A linguagem de João sobre a cidade não é mero simbolismo. Ela está tentando expressar em palavras humanas uma realidade que ultrapassa nossa capacidade atual de compreensão, mas que ao mesmo tempo será perfeitamente natural quando estivermos lá. Aqui a coisa fica ainda mais interessante, porque não vamos para o céu como almas flutuantes sem corpo. Esse é outro equívoco gigante que muita gente carrega. Paulo deixou bem claro em 1 Coríntios 15 que haverá uma ressurreição corporal, e não qualquer corpo, mas um corpo transformado, glorificado, livre de todas as limitações que conhecemos hoje. Dá para imaginar? Sem dor nas costas, sem cansaço, sem aquela gripe chata, sem envelhecimento, sem nada que atormente fisicamente. Mas não é só ausência de problemas, será um corpo potencializado, capaz de experimentar plenamente todas as maravilhas da nova criação. É como se a gente tivesse vivido a vida inteira com uma versão beta defeituosa do corpo humano e finalmente receberemos a versão definitiva, aquela que Deus planejou desde o princípio antes do pecado bagunçar tudo. E essa transformação corporal não é um detalhe técnico sem importância. Muda completamente como entendemos a eternidade. Significa que a gente vai comer de verdade. Sim, tem menção a banquetes e frutas da árvore da vida, vai abraçar pessoas reais, vai explorar ambientes físicos, vai ter experiências sensoriais plenas. Nada daquela ideia esquisita de ser um fantasma etéreo pairando no ar. A ressurreição de Jesus é o protótipo perfeito disso. Ele comeu peixe com os discípulos, pediu para tocar em suas feridas, caminhava e conversava, mas ao mesmo tempo podia aparecer em salas fechadas e tinha capacidades além do natural. Esse é o tipo de existência que nos aguarda, plenamente física, mas não limitada pelas leis da física corrompida pelo pecado. É o melhor dos dois mundos, literalmente. Muita gente secretamente tem medo de que o céu seja chato porque imaginam a eternidade sem propósito, tipo férias que nunca acabam, e convenhamos, até as melhores férias ficam entediantes se durarem tempo demais sem nenhuma atividade significativa. Mas as Escrituras apresentam algo completamente diferente. Um reino empolgante, cheio de atividades e propósito na voz de Apocalipse 22. Nele, Deus nos dá responsabilidades significativas, não só para cuidar da criação, mas para governar com Ele. Imagina, você não será apenas um morador passivo, mas um juiz, que o decide governando, que recebe missões específicas do próprio Deus. Um reino onde haverá governo, administração, criatividade e serviço eternos. Apocalipse 22 diz claramente que os seus servos o servirão. E não está falando de um serviço forçado ou tedioso, mas de uma expressão natural da nossa nova natureza, fazendo aquilo para qual fomos criados. É como um músico talentoso que finalmente tem uns instrumentos perfeitos e o palco ideal. Ele não vê aquilo como trabalho pesado, mas como realização plena. O propósito eterno não será uma obrigação cansativa, mas a manifestação máxima do que significa estar verdadeiramente vivo. E tem essa promessa incrível espalhada pelo Novo Testamento de que vamos reinar com Cristo. Não é só figura de linguagem, não. Significa autoridade delegada, responsabilidades reais sobre a nova criação, uso de dons e talentos aperfeiçoados. Pensa naquele cara que sempre teve talento para administração, mas nunca conseguiu aplicar direito por causa das limitações do mundo caído. Lá, ele vai exercer isso perfeitamente. Ou aquela pessoa criativa que mal conseguia expressar 10% do que sentia por dentro. Lá, toda a criatividade fluirá sem bloqueios. Deus não vai desperdiçar nada do que Ele mesmo ou em cada pessoa. Pelo contrário, tudo será potencializado e direcionado para propósitos gloriosos. É tipo dar a um artista uma tela infinita, tintas que nunca acabam e habilidade ilimitada. Ele nunca vai querer parar de criar. A adoração eterna também não será aquela ideia monótona de cantar o mesmo hino para sempre num loop infinito. Será uma resposta natural, espontânea e criativa diante da glória de Deus que será constantemente revelada de formas novas. Imagina descobrir facetas do caráter divino que você nunca tinha percebido. Entender mistérios que hoje são incompreensíveis. Testemunhar a sabedoria de Deus sendo expressa em incontáveis dimensões da nova criação. Cada descoberta gerará adoração genuína, aquele tipo de admiração que não precisa ser forçada porque é simplesmente a reação óbvia diante de algo extraordinário. E tudo isso, o governo, o serviço, a criatividade, a adoração, não será separado da vida comum, mas integrado naturalmente numa existência que finalmente faz sentido completo. Mas, se tudo isso é verdade, se essa realidade espetacular nos aguarda, como isso deveria afetar o jeito que a gente vive aqui e agora?
Viver com vista para a eternidade também muda completamente a forma como a pessoa lida com perdas. Aquele ente querido que partiu não é um adeus definitivo para quem tem esperança eterna, é um até logo, uma separação temporária que será revertida na ressurreição. Aquele sonho que não se realizou aqui, pode ser que na nova criação você tenha oportunidades infinitamente melhores de expressar aquilo que Deus colocou em você. Aquela injustiça que nunca foi corrigida, haverá um dia onde tudo será posto em ordem, onde cada erro será desfeito e cada bem será recompensado. Essa não é uma esperança vazia ou um consolo barato, é a realidade mais concreta que existe, mais real até que o chão que pisamos, porque o chão vai passar, mas o céu permanecerá. E quando alguém realmente absorve isso, quando essa verdade desce do intelecto para o coração, tudo muda. As lágrimas ganham contexto, o sacrifício ganha sentido e cada dia vivido aqui se torna um investimento direto na eternidade que já começou, mas ainda será plenamente revelada. Pensa comigo, se você realmente acredita que existe uma nova terra esperando por você, que vai receber um corpo transformado, que terá propósito eterno ao lado de Deus, como isso muda a forma como você encara aquele problema que parece gigante agora? Como isso afeta as suas prioridades financeiras, seus relacionamentos, suas escolhas de fim de semana? A verdade é que conhecimento sem aplicação é só entretenimento religioso, e você não chegou até aqui só para se entreter. Você quer transformação de verdade, certo? Então te desafio, escolhe uma coisa, apenas uma, que você vai mudar na sua vida essa semana por causa do que aprendeu aqui. Pode ser perdoar alguém, pode ser começar a investir tempo em algo eterno, pode ser simplesmente mudar sua perspectiva sobre um sofrimento atual, mas escolhe algo e age. E olha, se esse conteúdo fez sentido para você, se você quer continuar mergulhando nesses assuntos que realmente importam e que poucos estão dispostos a ensinar com profundidade, então se inscreva aqui no canal agora e ativa o sininho das notificações. Por quê? Porque a cada semana trazemos conteúdos assim, que vão além da superficialidade, que te desafiam a pensar diferente, a viver com propósito. Não deixe esse conhecimento morrer aqui. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Comenta aqui embaixo qual foi o insight mais impactante para você e se prepara, porque tem muito mais vindo por aí. A pergunta final que fica é, você vai ser mais um que sabe muito e muda pouco, ou vai fazer parte daqueles que deixam a verdade eterna moldar cada detalhe da vida presente?